Mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha essa questão da ACAF, Vestibular de Inverno 2023. Essa questão que, na verdade, exige da gente mais interpretação do que aqueles cálculos mais loucões, às vezes, que cobram da gente. Mas é só a dica aqui, ó, determine a probabilidade. Sim, nós vamos falar de probabilidade. Então, assim, nós vamos ler com calma e vamos aproveitar e relembrar alguns detalhes importantes, né? Umas dicas valiosas aí que eu posso te dar em relação a esse assunto aí. Beleza? Bora lá, então. O ano de 2023 vem apresentando números significativos nos casos de dengue no estado de Santa Catarina. Até o dia 25 de abril, o relatório apresentado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica apontou 15.604 casos confirmados da doença somente neste ano. O processo de transmissão da dengue começa a partir de uma pessoa já infectada com o vírus. O mosquito pica o infectado e leva consigo o vírus que é transmitido para outras pessoas que forem picadas por ele. Mosquitos fêmeas são os únicos que picam humanos, por precisarem extrair do sangue proteínas que ajudam na produção dos ovos. 60% das larvas oriundas de ovos de uma fêmea contaminada já estarão contaminadas ao eclodirem. Isso se chama transmissão transovariana. A probabilidade de uma larva ser um mosquito macho é de 50%. E por fatores ambientais, 10% dos ovos depositados pelo mosquito não chegam na fase adulta. Determine a probabilidade de um homem adquirir o vírus da dengue na primeira picada de um mosquito proveniente do ciclo reprodutivo de uma fêmea contaminada. Primeira coisa que eu quero aproveitar e relembrar com você como é que a gente calcula a probabilidade. Daí para mostrar para você por que a resposta correta é a alternativa D. A probabilidade é uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Quando a gente começa a discutir probabilidade, a gente sempre fala assim, é a razão entre o evento e o espaço amostral. É mais fácil, né, a gente lembrar de número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou mais fácil ainda é fazer assim: o que eu quero sobre o que eu tenho, que é o total de possibilidades. Mas assim, só para a gente entender bem e associar a essa questão, aqui nós já temos a probabilidade praticamente pronta, claro, né? Determinado por várias etapas. Por exemplo, aqui, ó, quando é mencionado que 60% das larvas oriundas de uma fêmea contaminada já estarão contaminadas ao eclodirem, 60% está dizendo que a probabilidade é o quê? 60 a cada 100. Então, quando a gente fala de probabilidade e a gente já tem as informações em porcentagem, né, nós já estamos, né, tendo uma razão entre duas grandezas, aí, no caso, aí 60 de 100. Qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia? O que nós precisamos pensar, o que nós precisamos analisar? Quando a gente fala de probabilidade, uma coisa que é importante eu relembrar com você também, a gente diz assim, ó, a probabilidade de ocorrer um certo evento, que eu vou chamar de A, mas a probabilidade de não ocorrer esse evento sempre tem que dar 100%. Por que eu estou falando isso? Quando fala aqui, ó, 60% das larvas oriundas de ovos de uma fêmea contaminada já estarão contaminadas, quer dizer que os outros 40 não estarão. Quando fala assim, a probabilidade de uma larva de um mosquito ser um mosquito macho é de 50%, os outros 50% é de ser fêmea. Quando menciona assim que 10% dos ovos não chegam na fase adulta, quer dizer que os outros 90% chegam na fase adulta. Então é isso que você teria que pensar nessa questão. Então, quando ele menciona. Outro detalhe importante, né, que a gente pode usar para fazer cálculo. 60%, por exemplo, 60 por 100, 0,6. A gente pode usar a taxa unitária também, né, para a gente trabalhar com esse cálculo. Né? Depende de como você se sente mais confortável. Mas veja, aqui nós temos que pensar que nós estamos trabalhando como se estivesse pegando uma parte dentro uma parte da outra. Como assim, professor Tatarim? Por exemplo, ele pergunta assim: determine a probabilidade
de um homem adquirir o vírus da dengue na primeira picada de um mosquito proveniente do ciclo reprodutivo de uma fêmea contaminada. E aqui é mencionado, ó, que 60%, 60% das larvas oriundas de um óvulo de uma fêmea contaminada. Nossa fêmea contaminada, então 60%. 60%. E eu já vou escrever assim para você entender, quer ver? Já vou escrever assim para você entender. 60%. Aí veja, foi mencionado no texto também que a probabilidade da larva de um mosquito ser um mosquito macho é de 50%. Se ser um mosquito macho é de 50%, o mosquito fêmea também é de 50%. Então, é 60% multiplique desses 50%. E a folha em porcentagem eu vou deixar assim só para você entender onde eu quero chegar. E, por fim, é mencionado aqui que 10% dos ovos não chegam à fase adulta. Como tem que ter todo o ciclo reprodutivo, eu tenho que pensar nos outros 90%. Ou seja, 90% disso. Então, a probabilidade basta você fazer esse produto aí, ó. Você pode fazer 6 vezes 5, 30, vezes 9, 270. E aí você só acrescenta os três zeros. 1, 2, 3. É que no denominador só brincar ali com os zeros. Ó, tem os 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo que eu posso fazer alguns cancelamentos aqui, ó. Cortar, 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 cortar. 27 de 100. 27 de 100, 27%. O nosso trabalho maior aqui foi o quê? Interpretação. Né? A parte da probabilidade ali, né? Sabendo esse conceito aí, eu acho que não judiou tanto da gente aí, beleza? Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e fazer comentários aí. Quero saber se está te ajudando. Quero saber se a pegada aí está forte para a gente fazer as revisões necessárias aí para que você consiga atingir o teu objetivo aí, que é apavorar na prova de matemática linda. Valeu? Até a próxima. Tchau.